eu me chamo Aline Freitas, eu sou psicóloga. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre os números do suicídio, tanto brasileiros quanto mundiais, tá? Mas antes da gente começar a falar dos números, eu quero trazer para vocês aqui algumas informações a respeito do suicídio, tá? Vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Foi. Então, vamos começar pelo básico, né? O que a gente entende que é o suicídio? O suicídio é o ato de atentar contra a própria vida de forma consciente, com o objetivo de morte. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu acho que eu não falei. Todos os dados que eu vou trazer aqui durante toda a série, ela vai vir tanto da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, quanto da ABP, tá? Então, todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês estão nos sites, e o site Setembro Amarelo tem lá todas essas informações, tá? Inclusive essas definições. Então, voltando aqui, o que o suicídio é atentar contra a própria vida de forma consciente com o objetivo de morte. Qual é o detalhe aqui? A palavra consciente. Se você faz sem querer, não é suicídio. Se você sofreu um acidente, não é suicídio. O suicídio, ele essa forma, esse desejo, esse ato, né, no caso o suicídio em si é o ato, mas de forma consciente. Eu pensei sobre isso, eu não quero realmente viver mais, então eu de forma consciente, eu escolho isso para mim. Isso é que é considerado o suicídio, tá certo? E aí a gente tem algumas fases ou categorias, que é a ideação suicida, que é você pensar, desejar ou planejar, tá? O suicídio. A gente tem um outro estágio, que é a tentativa, e tem o suicídio consumado, que é realmente quando a pessoa alcança o objetivo dela, tá? Então a gente divide nessas três categorias ou níveis, e a gente consegue ajudar, né? Quanto mais cedo a gente identifica, maior é a possibilidade da gente ajudar aquela pessoa. Então, identificando no estágio de ideação é o melhor, é a melhor opção, tá? Antes que ela tente alguma coisa. Então, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês também os fatores de risco. Apesar de hoje ser o vídeo que eu vou falar sobre os números, é importante eu já passar para vocês algumas informações para vocês já irem observando, tá? Se vocês têm aí pessoas que estão dentro aí dos fatores de risco, que já vêm falando frases, né? Então, as frases que a gente ouve eu quero dormir e não acordar mais, eu não presto para nada nessa vida, eu não deveria estar aqui, né? Seria melhor que eu não tivesse nascido, ou alguns comportamentos do tipo frases ou bilhetes ou mensagens de despedida, como se estivesse realmente se despedindo, organizar documentos e distribuir seus bens, realmente como se estivesse dando adeus. Então, isso tudo a gente já tem que ficar ligado, tá? E aí, o que compõe esse primeiro alerta, esse primeiro sinal das frases, né, que são coisas comportamentais? A gente tem os transtornos mentais. E aqui, gente, transtorno mental, a gente tem diversos transtornos. A primeira coisa é que o fato dele ser um fator de risco, ele não é determinante. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu tenho um transtorno que eu vou me suicidar. Uma coisa não leva a outra. Aqui a gente está falando sobre o suicídio, ele é multifatorial, então não é por uma coisa que vai acontecer. Tá? Então, são vários elementos que vão compondo e vão aumentando o grau de risco dessa pessoa chegar efetivamente a consumar lá o ato. Tá? Então, aqui a gente está trazendo fatores, elementos, coisas que podem potencializar essas chances. Tá bom? Então, não é determinante. E quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando, ela pode ter sido um transtorno maltratado, mal cuidado, ou diagnosticado de forma errada, e aí não está fazendo o efeito que deveria, por exemplo, uma medicação, ou quando ele não é diagnosticado,
tá? Eu botei aqui, quando a pessoa não quer ir ao hospital, por exemplo, né? Aquela pessoa que fala assim, não, você vê que a pessoa precisa de ajuda, aí ela fica assim, não, eu não gosto de tomar remédio, não vou tomar remédio, ah, não, eu não preciso de médico, eu posso fazer sozinha, eu vou para outras terapias alternativas e tal, mas você vê que aquilo ali já não tá mais adiantando, né? Não é só aquilo, e aí não tem a ver com terapias alternativas, a questão é, só aquilo não está mais funcionando, porque existem casos, transtornos sérios que precisam de medicação, de terapia com psicólogo, de uma série de outras coisas que a pessoa precisa dessa intervenção, desse tipo de tratamento. Então, há pessoas que falam, eu não quero ir, não sei o quê, ou realmente ninguém se deu conta e falou para a pessoa, minha filha, você precisa de um médico, a pessoa não vai, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala sobre a pessoa ter um transtorno e não ser diagnosticado. Então, vamos lá. Os transtornos que eu vou trazer aqui também estão dentro de um conjunto de transtornos que são os mais comuns, tá? Transtornos de humor, os mais comuns, né? Os depressivos, e a gente tem várias categorias de transtorno depressivo. Os transtornos ansiosos, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, como borderline, o transtorno dependente, e a gente tem também a esquizofrenia. Então, esse conjunto aqui não é só isso, tá? Mas você tem aqui a maior incidência, o maior conhecimento de dados que a gente tem, tá mais ligada a esses transtornos, tá? Que, por exemplo, o próprio transtorno depressivo, você tem aí o desânimo, né? O não ter perspectiva para nada, vontade, motivação, então está muito ligado a questões do suicídio. Então, dentro desses transtornos, a gente identifica também que, se você tem mais de um, o risco aumenta. Então, se eu tenho depressão e ansiedade, se eu tinha um risco, um grau de risco só com a depressão, se eu tenho depressão e ansiedade, aumentou para o nível 2. E aí, se você tiver outros... eu tenho TDAH, depressão e ansiedade. Certo? Então, isso aqui, conforme você tem um número maior, comorbidades, né, vai aumentando o risco, tá bom? Você vai acrescentando aí dentro desse conjunto de fatores de risco que eu falei. Então, os transtornos mentais são esses aqui, né, que são os principais e que estão associados, né, pelas estatísticas, como fator de risco para o suicídio. A gente tem também outro fator de risco, além dos transtornos mentais, o uso de drogas e álcool. E aqui eu vou juntar com violência física, psicológica e abuso sexual na infância e na adolescência. Vou abrir um parêntese aqui, tá? Eu tenho atendido muitas meninas, e eu chamo de meninas porque tem 20, 25 anos, até uns 30 anos. Uma queixa, assim, gigantesca de... que na fase da adolescência e da infância, essas meninas, elas viveram com um pai alcoólatra, ou que agredia a mãe não sair de casa, não ter como sair de casa, ou optar por não sair de casa. Quando tem abuso sexual, ou essas pessoas não tiveram coragem de falar com a mãe, não confiavam para isso, ou tiveram outras razões, não é só confiança, mas enfim, não falaram, ficaram guardando para si por vergonha, por uma série de coisas que envolve, né, quando a criança é estuprada, ou então a própria mãe não deu valor àquilo que aquela criança falava, ou adolescente, né, não levou em consideração, não acreditou ou não fez nada. Então esses são relatos e eu tenho ouvido mulheres. Acontece com homens, acontecem com meninos, mas o que eu tenho recebido, maior incidência, é com meninas até os 30 anos, abaixo dos 30 anos, com esses relatos. Então, papai e mamãe, prestem atenção nos seus comportamentos. Se você tem filho na fase da infância e na adolescência. Porque, primeiro, aquilo que você faz vai servir de modelo para essas crianças. Aquilo que você faz vai ser a compreensão de mundo que elas vão ter.
A criança aprende por observação. Segundo, coisas que vocês fazem, como agressividade, violência psicológica, ou seja, a própria violência física, isso marca a vida dessas crianças. Eles sentem de formas diferentes, eles não compreendem, às vezes até uma brincadeira mais agressiva, para uma criança que não entende o que é, sei lá, uma piada, pode ficar registrado lá para ela que ela foi violentada. Então, tomem muito cuidado, papai e mamãe que tem criança em casa. Olhem com cuidado, com carinho para essas vidas. E as decisões que vocês tomam, elas não são só suas. Essa história de que eu faço o que eu quero da minha vida, né? Eu tomo a decisão que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Se você tem filho pequeno, não, você não faz o que você quer. Você é responsável por essas crianças. Então, você vai fazer aquilo que é melhor para todo mundo. Ok para você, mas para todos aqueles que dependem de você. Quando você tem um filho, você não responde mais só por você. Você não age mais só por você. E você também não decide mais só por você. Então, se você está numa relação em que o seu marido, e pode ser invertido também, tá? Mas que o seu marido, seu parceiro, é um drogado ou um alcoólatra, te agride, violenta psicologicamente, é abusivo, e você não sai de casa porque não sabe o que vai fazer da vida, essa decisão impacta na vida dos seus filhos. Não pense que ficar morando com uma pessoa abusiva, agressiva, é a melhor opção. Não necessariamente, tá? Então, buscar ajuda também nesses casos vai ser muito importante. E aí a gente elimina um fator de risco. Olha só, para um suicídio futuro. Então, observar aquilo que você está ensinando ou trazendo como experiência para os seus filhos é muito importante. E você vê aqui, isso aqui são dados, informações da Organização Mundial da Saúde e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso é, sim, um fator de risco para o suicídio, tá certo? Fecho meu parênteses aqui. Outras doenças incapacitantes, né? Doenças incapacitantes, degenerativas ou terminais, tá? Então a gente tem esclerose múltipla, o que a gente chama de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, câncer, mas pode ser qualquer outra, tá? O Parkinson, tá? Ele também é degenerativo, então a pessoa já está debilitada, está vendo o corpo se degenerando, está vendo o momento em que o cérebro já não controla mais o corpo, e isso não é uma coisa fácil. Lidar com isso é muito difícil. E você que é familiar, que é um parceiro de alguém que tem esse tipo de problema, também não é fácil, tá? Então, esse é um fator de risco, porque a pessoa pode imaginar que eu não quero morrer de câncer, então, quando eu já não estiver mais dando conta, eu vou acabar logo com isso, tá? Porque na cabeça da pessoa, realmente, é o fim e acabou, tá? Então, as doenças incapacitantes, degenerativas e terminais, elas também são risco de suicídio, tá bom? Outra coisa, histórico de suicídio na família. Vou fazer uma reflexãozinha assim, bem pequena. Vamos imaginar que eu tenha tentado um suicídio e tive uma tentativa. E aí, depois que eu fiz essa tentativa, eu percebi, cara, não, eu não quero isso. Não vou fazer isso de novo, não é isso que eu quero, eu vou procurar ajuda, realmente não dá, não quero mais isso, não quero, nunca mais eu vou tentar de novo. Ok, só que essa minha tentativa, por exemplo, ela vai aumentar o risco para mim, ela é um fator de risco para mim, então quer dizer, as pessoas à minha volta, por exemplo, vão precisar observar mais. O médico vai precisar considerar essa tentativa, então o risco aumentado de que eu tente de novo. E ao mesmo tempo, para, por exemplo, os meus familiares, já vai ser também um fator de risco. Olha só, mesmo que aquilo que eu fiz não tenha nada a ver com eles, né? Então, o histórico de suicídio na família
é considerado um fator de risco, para você ver o tanto de importante que isso é, tá? E tentativas anteriores, como eu falei. Então, as tentativas anteriores, se eu tentei alguma vez, mesmo que eu decida, que eu tenha percebido que foi uma grande besteira e procure ajuda e tudo mais, o fato de eu já ter tentado, ultrapassei uma barreira, sabe, um limite, e aquilo vai fazer com que os médicos e os próprios familiares tenham uma atenção maior, porque isso é sim um fator de risco. Tá bom? Bom, vou trazer aqui agora dados da Fiocruz que eu peguei a respeito da pandemia, tá? Então, na pandemia, a gente teve aí que 6 milhões de mortes diretas, né? Falando da Covid. Mas a gente teve mortes indiretas. Então, centenas de milhares, né? Que é o que eles colocam aqui. O suicídio é considerado uma das causas de morte indireta. Porque nós tivemos aí, além do próprio vírus, né, da própria pandemia, a gente teve pessoas perdendo o emprego, perdendo tudo, né, perdendo casa porque não conseguia pagar, perdendo uma série de coisas, e lidar com isso não é uma coisa fácil, tá? Então, se você não tem habilidades socioemocionais, se você não tem aí recursos emocionais para lidar com as situações da vida, e a sua mente tem lá aqueles fatores de risco, então tem algum tipo de transtorno, você realmente acredita que o suicídio, que dar fim à vida, é a única solução, tá? Então, e aí se você pega uma pessoa com um transtorno, né, um transtorno, sei lá, de ansiedade ou até mesmo uma depressão, vem a pandemia, a pessoa perde tudo, os familiares desesperados. Cara, o que eu vou fazer? Se eu sou um chefe de família, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou olhar para a cara dos meus filhos quando eles pedirem alguma coisa? Às vezes a pessoa não tem recurso emocional para lidar com isso. E aí, realmente, a vergonha, por exemplo, né, pode ser uma das questões. Se a pessoa não tem habilidade, recurso emocional para mudar isso, resiliência, ela realmente se entrega a esse tipo de pensamento, né? E aí uma coisa puxa a outra. Como eu falei, é um conjunto de fatores que vão fazendo a pessoa chegar nesse nível, tá? Aqui também outro dado, que houve um decréscimo de 13% nos suicídios na população geral do Brasil, entre março e dezembro de 2020, que foi o iniciozinho da pandemia, né? Só que na região norte e nordeste, houve um aumento, tá? Então teve aí esses dados, né, de que a gente teve aqui na região norte e nordeste um aumento de casos de suicídio, apesar do índice brasileiro ter tido uma redução, certo? Aí vamos falar agora dos números, né? Então, no período de 2000 a 2019, que esses são os últimos dados que a gente tem da Organização Mundial da Saúde, da ABP, de 2000 a 2019, em torno de 20 anos, né, dos últimos 20 anos, houve uma redução de 36% na taxa mundial. Porém, nas Américas, houve um aumento de 17%. Em 2019, a gente teve aí um registro de 700 mil pessoas no mundo que cometeram suicídio. E no Brasil, 14 mil registradas, tá? A gente tem aqui também uma diferença de países ricos têm uma incidência maior de suicídios em homens e países pobres uma incidência maior para as mulheres. Então tem essa diferença. Nos países ricos, os homens se suicidam mais, e nos países mais pobres são as mulheres. Quando a gente fala de gênero, a gente fala a cada 1000 homens tem uma taxa de 12,6% de incidência de suicídio, e a cada 1000 mulheres uma taxa de 5,4%. Então, continua aí uma incidência maior de suicídio para homens. Falando aqui um pouquinho de jovens, e eu vou trazer mais informações mais completas ou complementares desses dados no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre adolescentes, sobre suicídio na adolescência. Falando aqui um pouquinho, jovens entre 15 e 19 anos, o suicídio é a 4ª maior causa de morte, tá?
depois de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E aí o quarto maior número de causa de morte é o suicídio. Tá? Então, realmente, a gente precisa estar atento a isso. Papai e mamãe, vou falar com você especificamente no nosso próximo vídeo. Então, se você tem filho pequeno, se você tem adolescente em casa, não perca o próximo vídeo. A gente vai falar sobre isso, o que é automutilação, como é que a gente identifica, o que a gente faz. Vou dar só uma palhinha do que a gente faz, porém, no último vídeo a gente vai aprofundar mesmo, vai falar sobre outras observações que a gente pode fazer, né? Falar um pouco sobre o luto do suicídio, que é muito mais difícil, e vamos falar a quem a gente recorre, enfim, passo a passo a gente vai falar no último vídeo, então não perca nenhum, tá? Voltando aqui para as taxas, maiores taxas mundiais a gente tem na África, 11,2% por 1.000 habitantes. Na Europa, 10,5% por 100 mil habitantes. E no Sudeste Asiático, 10,2% por 100 mil habitantes. Essas taxas são as maiores, são maiores do que a média global, que é de 9% por 1.000 habitantes. Isso com a referência, né, do ano de 2019, que também, né, já é logo antes da pandemia. As taxas mais baixas, elas tá na região Mediterrânea Oriental, que é 6,4% por 1.000 habitantes. E aí, Mediterrâneo Oriental está significando Anatólia, Grécia e Egito, certo? Bom, apesar desses números serem altos, a gente tem aí no mundo apenas 38 países com estratégias nacionais, com estratégia nacional de prevenção ao suicídio. Então, quer dizer, somente nesses 38 países, isso é tratado de uma forma como realmente algo de questão de saúde pública. E existem ações, existem protocolos para isso. Então, só 38 países, não é 38% não, são 38 países. Tá? Por conta disso, a OMS tem um protocolo chamado Live Life, que são ações para diminuir os números do suicídio. E aí passa por limitar acesso a métodos suicidas, de suicídio, como pesticidas, armas de fogo, instalar barreiras em locais dos quais é possível pular, então pontes, viadutos, esse tipo de coisa. Educar a mídia sobre cobertura responsável do suicídio. Então, um exemplo é não dar detalhes de como a pessoa conseguiu consumar o ato. Tá? Então, esse detalhamento, alguém que já está pensando pode falar, putz, vou fazer exatamente isso. E aí copia. Então, não é adequado, não é indicado você detalhar como aquela pessoa alcançou, o que ela fez para chegar lá. Tá? Então, educar a mídia a esse respeito faz toda a diferença. Promover habilidades socioemocionais para a vida em adolescentes. Isso aqui, vou abrir um outro parêntese, gente. Habilidades socioemocionais são os recursos emocionais mesmo, habilidades, a gente chama de habilidade porque a gente precisa exercitar, a gente precisa desenvolver, tá? A maioria delas a gente não nasce sabendo, a gente desenvolve isso com o convívio social, na nossa família, na escola, com os colegas, os adolescentes, né, na fase da adolescência, e por aí vai. A gente desenvolve essas habilidades, ou melhora, no decorrer de toda a vida, e elas servem para a vida. Então, quanto mais eu exercito, mais eu aprendo, mais eu desenvolvo, e aí por aí vai. E essas habilidades socioemocionais, elas deveriam ser ensinadas na escola, na educação infantil, desde a educação infantil, porque isso daqui é importantíssimo. Vou dar só um exemplo, resiliência. Resiliência é uma habilidade socioemocional. Não é qualquer pessoa que tem, tá? Não é qualquer pessoa que, passando, sei lá, por uma situação difícil, ruim, uma situação negativa, pode ser um bullying, pode ser até viver um luto de um ente querido, a pessoa tem muita dificuldade para se recuperar. A pessoa se afeta de uma maneira que depois ela não consegue voltar. A resiliência está em você passar pela situação e depois retomar, e você voltar.
Volta diferente, ok, mas ela volta. E tem pessoas que têm muita dificuldade ou não conseguem voltar, né? A uma vida funcional, que eu quero dizer. Então, essas habilidades, a própria resiliência, como eu falei, elas fazem parte, tá, dessas habilidades que o ser humano precisa para viver. E isso, sim, deveria ser ensinado para a criança, para o adolescente. Os pais, dentro da família, eles também deveriam saber o que isso significa e ajudar os seus filhos a desenvolver essas habilidades, porque a gente faz isso sem saber, tá? Fechando aqui o parêntese. Então, promover habilidades socioemocionais, principalmente para adolescentes que ainda não têm muitos recursos emocionais, né? Então, seria algo que é uma estratégia para evitar suicídio, futuro suicídio. Identificação precoce, avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada por pensamentos ou comportamento suicida. Aqui está mais ligado a profissionais da área da saúde, tá? Porque não é qualquer pessoa que sabe lidar, não é qualquer pessoa que tem um interesse em estudar sobre o assunto. Então, às vezes, você está diante de uma pessoa com ideação suicida e você nem prestou atenção. A frase da pessoa fala assim, eu queria dormir, não acordar. Não, eu não vou fazer esse tratamento não, porque não vale a pena, eu não mereço, coisas do gênero, tá? Então, ali, nessas frases, se você está diante de um profissional da saúde, sim, investigue, observe mais, faça perguntas para poder realmente entender, e aí, se for o caso, você até encaminhar já para o psiquiatra, já para uma terapia, para já começar aí o trabalho de ajuda dessa pessoa. Tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Aqui eu trouxe alguns números, né? E agora eu vou trazer um número do Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que é o telefone do CVV, que a gente chama, para você entrar em contato se você estiver num momento difícil, com o pensamento suicida, se você estiver angustiado, desesperado, não sabe o que fazer. Primeiro, você pode buscar um hospital, se você estiver numa crise. Sim, pode ir ao hospital, SAMU, chamar o SAMU, tá? Isso é perfeitamente possível. Esse é o lugar onde você tem que estar, sendo cuidado por profissionais médicos, tá? A segunda coisa é o CVV, você pode ligar, se você, tá só nervosa, só uma crise, mas dá para levar, ligue para o CVV. O CVV, ele é 24 horas, ele tem presencial, por e-mail, por chat, quer dizer, você não tem desculpa para não falar. Então, se você não tem telefone, se você não tem internet, você pode ir presencial. Existem diversas unidades no Brasil. CAPS também é o Centro de Atenção Psicossocial. Lá você tem tratamento terapêutico, você tem, enfim, assistente social, você tem diversos serviços ali que podem te ajudar, tá bom? Tem a página do Setembro Amarelo, que vai constar tanto essas informações que eu passei aqui para vocês e outras também. Inclusive uma lista de psiquiatras que estarão ali disponíveis para atender você. Se você conhece alguém ou tem o conhecimento, conhece alguém ou vive com alguém que tem essas ideações, que falam essas frases, que tem alguns transtornos, que você identifica que esses fatores de riscos estão ali, você também pode procurar ajuda, tá? Você pode se colocar para ajudar essa pessoa. Não é falando levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, tá? Isso não é essa ajuda que a pessoa precisa. Não é dizendo, que dia lindo, vamos lá para fora caminhar um pouco, pegar um sol. Isso não funciona. A ajuda que você pode dar já a partir de agora é ser o ouvido, ser o ombro amigo, tá? E você não precisa nem falar. A sua presença, estar presente, se a pessoa confia em você para falar o que ela está sentindo, isso é uma grande ajuda, tá? E também ajudá-la no sentido de estar com ela para buscar outra ajuda, uma ajuda médica, um outro tipo de intervenção, né, de tratamento. Então, entender que, só recapitulando, entender que os números são altos, que a gente tem sim fatores de risco, que a gente pode sim ajudar a pessoas que estão com a ideação suicida ou que já tentaram. É uma questão médica que tem tratamento,
remédio, uma série de coisas aí que a gente pode fazer para evitar o suicídio. O suicídio não é a única solução. Se você está pensando isso, está errado. A gente tem sim como ajudar você. Então, se você tiver pergunta ou precisando de ajuda, mande pelo chat, mande por mensagem, entre no direct, mande um sinal de fumaça e a gente vai poder orientar você a buscar ajuda, a gente vai poder orientar você direcionando o que você pode fazer. Enfim, estaremos aqui para passar mais informações nos próximos vídeos. Na sequência, a gente vai falar sobre o adolescente. Então, papai e mamãe que tem adolescente ou criança em casa, não percam o próximo vídeo. E a gente vai estar aqui, porque a vida é a melhor opção. Até a próxima. Um beijo.